Mais um episódio, O Que Não Fazer em Vendas, começando aqui na Vesa TV. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, 22º episódio já da segunda temporada. Estamos aqui e mais uma vez com meu grande amigo Luiz Schmidt. Agora a gente já se conhece, né? Já estamos aqui juntos, a gente já abre a geladeira sem pedir, já ficamos amigos, né? Não é? Já estamos tanto tempo juntos, mas que gostoso, que bom fazer parte disso tudo. E você tá com a gente aqui interagindo, consumindo esse conteúdo, mandando as suas perguntas, é muito bacana, obrigado. É isso aí, bom ter você aqui com a gente, bom ter vocês todos aqui com a gente. Esse é o 22º episódio da segunda temporada aqui na Vesa TV. Você acompanha os episódios do Que Não Fazer em Vendas na vesatv.com.br. Todas as terças-feiras às 9h45, um episódio inédito para você, algumas reprises ao longo da semana de acordo com a programação da Vesa TV também, e agora streaming, certo? Então estamos com Vesa TV já distribuindo no streaming próprio, onde você acompanha toda a primeira temporada e a segunda temporada do Que Não Fazer em Vendas, né, Luiz? Legal que a galera daqui a pouco vai assistir a gente não só no PC, mas vai assistir no controle da televisão, olha que legal. Exatamente, maratonando o Que Não Fazer. Maratonando, muito bom. E hoje nós temos um convidado muito especial. Olha só. Eu ia trazer uma coisa antes, só para, de repente, para quem está chegando aqui agora, é o seguinte, uma coisa. Onde se encontra Luiz Schmidt nas redes sociais? Facinho. Mais difícil é você saber meu sobrenome. É Luiz é com Z, Schmidt, S-C-H-I-M-I-T-D. Você que está no Spotify, um bom respeito a você, por isso que eu estou falando aqui. Você não vai estar vendo no GC, você vai estar ouvindo o nosso conteúdo enquanto você está caminhando, enquanto está no busão, está na sua reunião que você não quer saber mais, você está ouvindo a gente lá e disfarçando que está trabalhando. Maldade. Não faça isso. Mas não deixe de escutar a gente também. É isso aí. E você me encontra com Hugo Palestrando no Instagram, mas esses assuntos de vendas, marketing, você acaba me achando mais no LinkedIn, tá? Como Hugo Palestrando também, né? linkedin.com/in/Hugo Palestrando, você me acha lá também. É isso aí. E agora? Segunda temporada, se não é aulão, é episódio com convidados, certo? Exatamente. Convidados incríveis que a gente está trazendo aqui nessa segunda temporada, e hoje temos uma participação de peso aqui, né, Luiz? Olha só. Que legal, cara. A pessoa que a gente vai trazer hoje, sabe aquelas histórias que você vê, histórias americanas de sucesso, da startup que começou, que você conhecia ali, aí a pessoa toma uma trajetória, aí você fala, meu Deus, olha só, isso só acontece nos Estados Unidos. Não, e eu vou te provar. É isso aí. Eu conheci esse cara numa época em São Caetano do Sul, dentro da empresa dele, que já era uma empresa grande, já era uma empresa legal, uma empresa estruturada. Ou seja, é uma daquelas preciosidades que você acha, mas quando você se dispõe a olhar isso e ver que tem do teu lado, na tua vizinhança, uma empresa com pujança, uma empresa moderna, uma empresa legal. O que é bacana é a trajetória que aconteceu daquele momento até agora. E aí ele vai contar um pouco pra gente sobre isso. Eu tô aqui com o Diogo Lupinari. Ele é hoje investidor, ele faz parte do board de algumas empresas, das quais ele faz a parte de não só a mentoria, não atua mais como executivo na empresa, mas atua na parte da estratégia desses negócios, mas agora ele está com um negócio novo, que eu vou deixar ele contar para você como que é esse negócio. Então, mais do que isso, o Diogo é uma pessoa especial, uma alma daquelas das quais a gente fica feliz em estar por perto, uma energia muito boa, e é por isso que a gente está trazendo aqui. Seja muito bem-vindo, Diogo. Gente, cara. Muito bom. Muito bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo carinho e pelo convite de poder estar aqui com vocês hoje nessa manhã, dividindo um pouquinho da minha história e do que eu aprendi vendendo. Boa. Isso aí, cara. Sem venda não tem negócios, né? Vamos lá. Primeiro, para o pessoal te conhecer rapidamente ali, quem é o Diogo na fila do pão e, claro, como você chegou até o momento que você está. Perfeito. Bom, eu sou um cara de 38 anos hoje, empreendo desde os meus 19 anos, então dá para dizer que eu tenho mais tempo empreendendo já do que não empreendendo. Meu último negócio foi uma empresa de tecnologia, onde a gente teve a oportunidade de ser a primeira empresa na América Latina a fazer aquilo que a gente se dispunha a fazer, que era um software de automação de dados entre sistemas.
a gente teve a oportunidade de liderar esse setor na América Latina e se tornar uma empresa referência nesse mercado. A gente chegou a atender um pouco mais de 200 empresas de grande porte, grandes indústrias de todo esse território, então desde Electrolux, Brastemp, Sony, Volvo, Unilever, Nestlé, todas essas empresas utilizavam e utilizam ainda o nosso software para automatizar fluxos de dados entre aplicações. A nossa empresa cresceu, fizemos todo aquele percurso tradicional de startup, captação com investidor anjo, depois captação com fundo de venture capital, estabelecer governança corporativa na companhia, internacionalizar a operação. E aí, no momento onde a gente fazia um roadshow para capturar uma rodada maior e começar a olhar aquisições, consolidação do setor no nosso território, a gente teve a feliz oportunidade de participar de uma fusão com um líder americano no nosso setor, a Jitterbit, orquestrado por um fundo de private equity muito grande chamado Audax, nos Estados Unidos. A gente fez a fusão com a Jitterbit. Depois disso, a gente comprou outras empresas ao redor do mundo, empresas na Europa, na Ásia, no continente da América do Norte também. E essa operação cresceu bastante. A gente chegou a ter 1.000 colaboradores, 3.000 clientes corporativos. Eu aprendi demais nesse processo com os meus sócios americanos e também com os outros executivos da companhia. E foi uma experiência singular, assim, singular de verdade, de construir uma empresa com um amigo da faculdade, eu e o Marcelo, a gente engenharia juntos. A gente começou essa empresa e o Marcelo continua na operação, eu saí da operação, mas ter a oportunidade de literalmente viver o sonho da startup, virar sócio de uma empresa americana baseada no Vale do Silício, ter a oportunidade de conviver com essas pessoas e trabalhar e sem falsa modéstia, mas isso para encorajar, vou falar algo para encorajar o empreendedor brasileiro, ser admirado pelos americanos, de inspirá-los em muitas coisas no aspecto de tecnologia, de processo, de cultura, e foi ótimo, foi uma experiência muito boa. Bom, eu por questões pessoais envolvendo minha saúde, eu precisei deixar a posição executiva, sigo como acionista da companhia. A gente tem um projeto de crescimento ainda grande para essa empresa. Acho que a gente ainda vai surfar algo bem especial por conta da inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência artificial corporativa ela tem como enabler as soluções de integração e automação de dados e a desses dados corporativos. Com certeza. Então, acho que a gente ainda vai ouvir algo muito grande envolvendo a nossa empresa, mas eu deixei essa posição executiva e estou começando um ciclo novo na minha vida, que tem basicamente 2 objetivos. O primeiro objetivo é caminhar com empreendedores e líderes que estão construindo negócios que vão impactar a nossa região, Brasil e demais países da América Latina. Então, caminhar com esses empreendedores atuando como conselheiro, educando. Então, a gente está construindo um braço de educação para empreendedores bem forte. E um segundo braço desse novo ciclo são os investimentos em startups. Então, a gente deve anunciar já nas próximas semanas o nosso primeiro investimento nesse setor. A gente está olhando empresas de tecnologia, ou melhor, empresas com base tecnológica no B2B, e que enfim, é onde a gente consegue, ou eu particularmente consigo ajudar bastante e gerar valor.
mas é um ciclo novo, é um projeto para em 10 anos ser sócio de 100 empresas no América Latina, educar alguns milhares de empreendedores. Então, é o que eu vou me envolver nos próximos 10 anos. Que legal. E, Que legal. obviamente seguir com o meu papel mais importante, que é de marido e de pai, que eu gosto bastante de fazer, inclusive. Boa, boa. Bom, Você vê que trajetória interessante, né? Muito bacana. É aquelas que você vê em filme, você vê no Vale do Silício e fala, nossa, isso aqui não existe. Existe sim, um empreendedor brasileiro, que eu conheci no ABC, então assim, de uma região que talvez você fala, poxa, isso não pode sair. Exato. E isso serve também para inspirar um pouco você que está assistindo a gente a entender que ele conseguiu. Olhando de longe, parece até que foi um sonho, foi simples, mas poucos sabem o quanto que você perdeu de sono para que isso acontecesse. Então, obviamente, teve muito trabalho, muito empenho e teve principalmente um olhar e um discernimento muito importante para saber quais as oportunidades aproveitar e quais as deixar de lado. Exato. Porque esse é o segredo de um grande sucesso, é você ter foco naquilo que realmente importa. E aí a trajetória dele mostra muito bem que esse foco foi mais do que ajustado. Só que uma coisa que eu acho que vale a pena para a gente poder introduzir esse assunto, um dos primeiros temas que você falou, você vendeu muito para empresas muito grandes. Imagina o tamanho, um mailing de milhões, literalmente. Mas como que é para você entrar, como que era uma empresa nova, com um nome novo, mas com uma solução muito inovadora? Como que era essa entrada inicial nessas grandes empresas? Eu tinha ótima pergunta, Luiz. Eu tinha uma frase que eu compartilhava com a minha equipe de vendas e que cabe bem para responder essa pergunta, que é a seguinte: nós não precisamos da maior porta. Nós já estamos falando com a maior empresa. A gente só precisa de uma porta. Ela pode ser a menor porta, ela pode ser uma brecha pequena, um vão, para a gente poder entrar e mostrar o nosso valor. Então, o que a gente buscava era encontrar essa menor porta. Então, a gente não fazia aquela estratégia que outras empresas de software de produtividade ou de engenharia eventualmente fazem, né, que é tentar vender para as equipes e depois chegar no time executivo. A gente fazia o contrário, a gente ia influenciar o time executivo. Então, e obviamente que isso foi ficando menos difícil conforme a gente ia construindo uma carreira, ou melhor, uma carteira de grandes empresas que utilizavam o nosso software. Mas no começo, o que ajudava muito nessa entrada era andar junto com uma empresa que já tinha esse relacionamento e essa abertura junto a esse cliente grande. Então, nós éramos uma empresa pequena naquele momento, mas a gente tinha uma solução que gerava muito valor para uma empresa maior. E essa empresa maior, ela nos levava em parceria, como uma aliança mesmo de negócio, dentro de um cliente grande. Então assim, o nosso segredo, digamos assim, foi encontrar uma empresa de tecnologia maior do que a gente, que tinha um produto, que resolvia um problema importante de uma empresa grande, tá? Só que esse produto precisava de algo para ele ser implementado. Então, a gente foi descobrir isso dentro do mundo de e-commerce. Então, as grandes plataformas de e-commerce, elas nada mais são, dentro de uma grande empresa, do que elas são uma solução dentro de um universo de outras 50, 100 soluções que uma grande empresa tem. Então, a gente batia na porta de uma Electrolux, por exemplo, que estava ali implementando a sua solução de e-commerce, mas esse e-commerce ele precisava se comunicar com o sistema de ERP, com o sistema de CRM, com o sistema de logística e por aí vai. Quem que fazia, né, a orquestração dessa comunicação? O nosso software. Então, a gente teve a felicidade de se posicionar num setor que a gente nunca foi visto como um concorrente desses provedores maiores. A gente era visto como alguém que era um enabler mesmo, viabilizava que, inclusive, a adoção dessa plataforma de e-commerce seria mais rápida
e seria menos dolorosa, menos sofrida, porque a gente estava junto no projeto. Então, a gente teve a oportunidade de começar esse trabalho junto a grandes empresas, caminhando junto com uma grande aliança. Olha que dica interessante, né? Muitas vezes você, para conseguir entrar numa porta, você fica batendo naquela porta 200 vezes sem sucesso. E aí ele está mostrando aqui para a gente uma estratégia, que é você caminhar com alguém que já está com aquela porta aberta. Então, onde fica o trabalho? Eu buscar a empresa que tem a porta e não ficar só batendo na porta. Então, imaginar numa estratégia de outbound, por exemplo, é eu entender quais são as empresas que resolvem o problema das empresas grandes que podem ter uma solução, caminhar junto comigo. A minha solução pode complementar a solução dele. E tem uma questão aí também, né, Diogo, que é assim, líderes de empresas de tecnologia, normalmente foi um pouco pesado falar normalmente, mas em grande quantidade pensam muito mais na tecnologia do que no modelo de negócio. Legal? Então, né, o líder de tecnologia, às vezes ele é de tão tecnicista que ele insiste nas funcionalidades ou em possíveis benefícios que a solução entrega, mas esquece de olhar para o modelo de negócio. E eu percebi em você que você olhou para o modelo de negócio. Falou, não, estou estabelecido aqui numa região de solução que eu não concorro com ninguém. Ou naquele momento que você se estabeleceu como grande player do mercado, você solucionou... E aí, lógico, né, quando a gente fala de startup, a startup vive do quê? De solucionar problemas crônicos de uma nova forma. Né? E você se estabeleceu numa região que fala assim, não, eu sou amigo de todo mundo aqui, porque eu resolvo para o cliente, resolvo para o grande player, estou bem com todo mundo gosta da minha presença nesse processo, porque eu resolvo um problema que a galera não estava conseguindo resolver e toco o barco. Né? Então, você se estabeleceu como grande posicionamento técnico, mas por antes ter um posicionamento de negócio estruturado, né? E aí a pergunta é assim, isso foi proposital ou foi uma coisa que vocês descobriram ao longo do processo? Primeiro, tua leitura está correta, foi dessa forma mesmo. Era assim que a gente era percebido pelo mercado. Que legal. Agora, como que isso aconteceu, né? Bom, a gente nasceu como a maioria das startups eu diria que a gente está no terceiro ciclo de startup, né? Teve o primeiro ciclo ali, que acho que o principal player icônico desse primeiro ciclo, acho que é o Buscapé, aí do Romero Rodrigues. E aí teve uma segunda onda, né, de startups, de tecnologia, e a minha empresa, ela participou dessa segunda onda. Nesse estágio, a gente não tinha ainda muita maturidade sobre como construir um modelo de negócio, como entender o tamanho de mercado, como comunicar a estratégia e o valor que a gente gerava. Então, a coisa foi meio que acontecendo. A gente começou como uma empresa de serviço, de consultoria, bem genérica mesmo, mas o fato é que enquanto a gente atuou como empresa de serviço em consultoria, a gente teve a oportunidade de tatear diferentes problemas dentro de uma empresa. E aí a gente foi vendo mais ou menos o que é que a gente se destacava, o que é que tinha mais demanda, o que é que, de alguma forma, poderia perpetuar a nossa vida, né, enquanto empresa. Eu lembro que eu falava bastante com o Marcelo o seguinte, Marcelo é meu sócio, tá? Sim. Eu falava, Marcelo, a gente precisa fazer com que essa empresa continue pagando a pizza na nossa casa. Né? E assim, e o que faz a empresa continuar pagando a pizza? Cara, você tem que ter... A gente foi vendo, cara, vender projeto, puxa, não é o caminho, a gente precisa de uma receita recorrente. Sim. Para ter receita recorrente, a gente vai precisar de ter um produto. Mas é um produto para fazer o quê? E aí, mais uma vez, a gente teve a felicidade desse problema de integração de dados ou automação de fluxos de informação, enfim, ele começar a ficar um problema importante e grande dentro do cliente que a gente... E aí meio que a gente nasce por conta de um problema ali, né? Ou a gente renasce, né? A gente pivotou de uma empresa de serviço para uma empresa de produto, uma tecnologia proprietária, receita recorrente, por conta de uma necessidade desse cliente. Então, assim, hoje, obviamente, quando uma startup começa um negócio, por mais que a grande maioria pivote,
ela começa já com um espectro de atuação bem restrito, né? Bem definido. Naquele começo, a gente fala que era assim, né? Eu estou de braço aberto aqui. A gente instalava impressora e a gente carregava pallet, se precisasse. Não tinha problema. Hoje enfim, os empreendedores, os founders, sejam esses que estão já empreendendo pela segunda vez ou quem está empreendendo pela primeira vez, já tem acesso a mais informação, tem mais maturidade, tem um grupo de investidores anjo e fundos de VC, enfim, em mais escala para contribuir e acelerar esses processos. A gente não teve isso naquele começo. Entendido. E aí tem Parabéns, cara. Um dos pontos das perguntas que a gente até alinhou aqui antes, e eu vou trazer ela para frente, é a importância dessas construções de aliança estratégica. Porque para você, no começo, você foi entendendo que isso era um canal interessante, mas eu acredito que em algum momento isso deixou de ser só um teste, passou a ser algo validado, e aí, a partir do momento que validou, isso vira algo estratégico. Então, como que, na sua visão, como construir uma aliança estratégica e qual a importância disso? Perfeito. Assim, no final do dia, as pessoas, e aí no caso estou falando da pessoa jurídica, elas querem caminhar com quem tem algum alinhamento de valores, com alguém tem algum benefício claro sendo gerado a partir daquela parceria, né? Então, foi o que a gente acabou vivendo. A gente teve a oportunidade de conhecer empresas que também tinham essa mentalidade de crescer, muito parecida com a nossa, de expandir, de atender empresas maiores, de não viver com aquela síndrome de cachorro vira-lata do tipo, poxa, mas eu sou brasileiro, eu não sou uma empresa baseada nos Estados Unidos, como é que eu vou vender para grandes empresas no Brasil, quiçá fora do Brasil? Então a gente se associou a essas empresas de mentalidade mais pujante, que estavam a fim de crescer, de fazer acontecer, e a gente gerava um valor imediato, né? Então, falando especificamente de e-commerce, algo que funcionou muito bem foi o seguinte: imagina que naquela ocasião, a maior parte das plataformas de e-commerce, elas trabalhavam num modelo chamado Revenue Share. Ou seja, a plataforma ela só era remunerada pelo cliente, ou era remunerada em maior volume, quando ela estava implementada e o cliente tinha transações acontecendo com a plataforma. Então, ou seja, se eu sou o dono de uma plataforma de e-commerce, qual que é o meu objetivo? Reduzir o meu tempo de onboarding o máximo possível. Quanto mais rápido a minha loja, a minha tecnologia estiver funcionando nesse cliente, mais rápido tem GMV, tem transações acontecendo, mais rápido eu vejo algum dinheiro em volume. Quando essas plataformas de e-commerce entenderam que a nossa empresa ela reduziu o onboarding, porque a gente resolvia rápido o problema de integrar a plataforma de e-commerce ao ERP, especialmente o ERP no primeiro começo, inicialmente, e especialmente ERPs de grande porte, porque a gente estava falando de empresas de grande porte, de SAP, basicamente. Poxa, a plataforma de e-commerce não precisava conhecer de SAP, e além de não precisar conhecer, agora tinha uma tecnologia que tinha conexões pré-prontas com a plataforma de e-commerce, com o ERP, e que permitia customização muito rápido. A gente especializou em ativar essas integrações muito rápido. Olha só. A plataforma de e-commerce tinha um onboarding dela otimizado. Isso foi um gatilho muito importante para que essas plataformas de e-commerce maiores, elas, primeiro, aceitassem o nosso trabalho, né? A gente andar junto, e depois elas fossem, de verdade, grandíssimas geradoras de demanda para a gente. Então, tanto que chegou algum momento que a gente entendeu que, da mesma forma que eu tinha uma equipe de BDR, SDR, engenharia de vendas, para cuidar de cliente, eu tinha que replicar a mesma estrutura, um segundo time, para cuidar dessas alianças. Então, eram grandes canais seus, se transformaram rapidamente em grandes canais de negócios seus, né? Isso.
Muito legal. Algum deles, em algum momento, viu você como concorrente e você teve que tirar essa objeção? Já tinha isso dentro do teu script ali para que ele não entendesse que dentro dessa abordagem você não seria concorrente? Ou não incentivar, ou não se sentisse incentivado de criar eles mesmos a tecnologia que você estava oferecendo, né? Sim, talvez também. uma questão dessa. Eu sendo bem franco, eu achei que em algum momento a gente ia ser assediado por algum deles para, enfim, para compra de controle da nossa companhia. Inclusive, eu lembro que eu falava para o Marcelo constantemente, cara, se a nossa empresa parar, os 100 maiores clientes de tal plataforma de e-commerce, eles param de funcionar. Caraca, olha que importância, bicho. Então, assim, era muito importante. Eu falava assim, cara, eles deveriam no mínimo, comprar uma participação minoritária na nossa empresa, para que eles tenham acesso ao conselho, para que eles entendam o que a gente está pensando, como a gente pensa em se posicionar, inclusive influenciar a nossa operação. Mas o fato é que isso acabou não acontecendo, nunca nem teve o convite para isso. O que para a gente, vendo hoje o resultado final, foi bom, mas eu entendia naquele momento que aquilo era uma fragilidade, porque você sabe, né, assim, empreendedor acorda cada dia de um jeito, né, vai chegar um momento que ele acorda de um jeito, almoça de outro, janta de outro, é uma montanha russa, mas acho que a gente acabou conseguindo conduzir bem, assim, com algum nível de constância, a forma como a gente trabalhava, e eles tinham segurança no nosso trabalho. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que sim. É justamente isso. A segurança no trabalho de vocês era tão grande que eles não cogitaram a possibilidade de ou absorver parte da sua operação ou eles mesmos desenvolverem. Não, é tranquilidade técnica. Acho que é muito isso. O nível de serviço entregue, né, era muito bom pelo que você traz. E aí, o outro ponto é, quando a gente vai vender para uma empresa grande, e eu sou pequeno, qual é o medo que a gente tem? Dessa empresa grande comer a nossa operação, acabar com a nossa margem, a gente ficar refém dessa empresa. Ah, sim, apertar no sentido de lucratividade, você diz, né? Lucratividade, de pedir coisas que talvez eu nem consiga integrar, eu tenho que me desdobrar, minha operação ficar totalmente focada ali. E aí, qual é o ponto, né? E aí é um ponto que eu acho que vale muito a pena. A importância de se ter um contrato bem amarrado, definindo muito bem os limites. E claro, em algum momento defendendo, porque você pega uma empresa grande e ela fala assim, pô, mas você não sabe, eu sou a empresa tal, você aqui vai ter uma grande oportunidade tendo o meu logo no teu portfólio e por isso que eu quero que você faça de graça ainda me pagando e tal. Ou seja, como que foi essa construção desses contratos com vocês? E claro, qual a importância, se você tem algum case que você pode detalhar um pouco mais para a gente, mas qual a importância disso nessa construção da empresa? Boa, ótima pergunta. Estou com várias reflexões aqui para compartilhar. Acho que assim, a primeira coisa no geral, a maior parte das experiências que eu tive vendendo para empresas de grande porte no Brasil e fora do Brasil foram experiências boas. As empresas são sérias. Legal. É complexo vender, é bem complexo. Você precisa ir caminhando por diferentes camadas até chegar no contrato assinado. Você tem que entender os diferentes personagens dentro desse processo, entender que os interesses podem ser diferentes, que a percepção de valor pode ser diferente e que não necessariamente para você ter um contrato fechado, você vai precisar pacificar o entendimento de todos eles. Eventualmente vai ter algum atrito interno e mesmo assim o contrato é fechado. Você vai precisar eventualmente escolher como você vai se posicionar. Mas eu tive boas experiências. Por exemplo, eu nunca, numa grande empresa, eu nunca fui convidado a andar fora da linha. E, isso para a gente tem valores bem rígidos na nossa companhia com relação à ética, compliance, ok. etc. E eu nunca participei de nenhum processo com uma empresa grande onde alguma dessas empresas deu a entender alguma coisa diferente daquilo que é ético.
Que bacana. O que foi muito bom. A contrapartida disso é que uma empresa que é muito ética, ela vai exigir que você tenha muitos controles, que você seja muito claro, que você dê muita visibilidade de como a coisa acontece dentro da tua empresa. Então, a gente precisou rapidamente amadurecer no aspecto de política corporativa, no aspecto de contratos, no aspecto jurídico, para que a gente pudesse trabalhar com essas empresas, tá? E aí tem um ponto bem importante para compartilhar, que é relacionado a contratos propriamente dito. Então, eu digo para os empreendedores que o contrato ele tem que proteger você e proteger o cliente. Ele tem que garantir que você vai fazer o seu trabalho e que o cliente vai honrar com o compromisso dele enquanto cliente também. É isso aí. Então, o nosso contrato ele tinha cláusulas de responsabilidade limitada, por exemplo. Veja bem, nosso software trafega dados das maiores empresas do mundo. Qualquer problema no aspecto de tráfego de dado, invasão, sequestro de informação, é difícil estimar até o tamanho desse prejuízo. É verdade. Então, o que a gente precisou fazer é, o nosso contrato precisa regular isso. A gente precisa de mecanismos de seguros externos, satélite à nossa operação, para trazer também proteção para o cliente se alguma coisa acontecer. O nosso software, ele precisa passar por auditorias regulares junto a empresas especializadas que garantam a segurança do nosso software. E a gente precisa apresentar para o nosso cliente as vulnerabilidades que a gente tem como companhia hoje e deixar o cliente decidir se ele está disposto a trabalhar com uma empresa que tem determinada vulnerabilidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente trabalhava com teste automatizado, deploys automatizados, né? Atualização do software, muitas atualizações acontecendo todos os dias. A gente tem centenas de integrações com softwares de todos os lugares do mundo. O cliente falava assim, mas eu vou falar um caso que é interessante. O cliente não concordava com a nuvem onde o nosso software ele era hospedado. E ele queria levar isso para uma nuvem gerida por ele. E essa era uma vulnerabilidade ou uma limitação ou uma realidade do nosso negócio. O nosso software ele roda dentro dessa infraestrutura aqui. A gente não tem como levar para a sua infraestrutura. O cliente E aí não adiantava o vendedor ficar argumentando. O cliente, internamente, ele tinha que pacificar uma questão que é: olha, nós não temos nada em nuvem. A gente topa ter o nosso software de integração rodando em nuvem? Ou a gente tem em nuvem, mas tudo roda na nuvem X. A empresa de integração roda na nuvem Y. A gente está disposto a trabalhar com essa nuvem? Então, assim, tem coisas que o contrato ele consegue prever e pacificar, e tem coisas que são decisões de riscos que o cliente vai optar tomar ou não. Mas eu creio que, enfim, um bom contrato ele endereça os interesses do cliente e os interesses da companhia que presta o serviço também. E olha que coisa interessante, cara. Você, começando o seu negócio, está lá frente a frente com um cliente, que é uma grande oportunidade, a capacidade de você dizer não para ele vai determinar o teu crescimento. Porque muitas vezes a pessoa, para crescer, ela fala: não, mas a gente dá um jeito, eu levo para essa sua nuvem, eu vou fazer a adaptação. E aí, cara, o teu negócio começa a se perder no meio do caminho, porque você tem outras variáveis para tocar e perde o cerne, a concentração naquilo que é realmente verdadeiro, né, Hugo? Exatamente. E uma coisa que a gente sempre fala, Diogo, que assim, vender é gerir expectativas. Né? Você tem que gerenciar muito bem as expectativas. Se você gera expectativa demais, e como o Luiz trouxe, né, abrindo mão de certas coisas que para você é importante, na tua entrega você não vai conseguir entregar o nível de satisfação que o cliente estava esperando. É isso. Cara, expectativa quebrada é frustração. Né? Então, gerir essa expectativa, inclusive sobre contrato, como você trouxe, é fundamental. Fala ao cliente, eu vou te atender magistralmente dentro dessas características que estão aqui.
Dentro dessas características, você pode contar comigo, né? E aí cabe a você me querer ou não. Então, acho que e faz parte da transparência que se espera de uma empresa que opera com clientes de grande porte, como vocês estavam operando, né? E outro ponto é a exposição ao risco e o apetite ao risco que eles tiveram também. Que é o que ele está falando agora, cara. Não sei nem estimar o tamanho do prejuízo. Então, muitas vezes, o empresário nem começa o negócio porque ele já vê o risco e ele fala, nossa, vai que dá um problema. Mas, com certeza, eles calcularam uma série de variáveis para falar assim, olha, até aqui a gente consegue. E o contrato ele serve para deixar isso muito claro. Claro, exatamente. Um outro ponto também, Diogo, é que assim, quando você está vendendo para uma grande empresa, existem outras oportunidades que correm lá dentro. E como que você e a equipe toda aproveitava essas oportunidades dentro desse cliente? Ou seja, fazia ali um trabalho de gestão de carteira para entender o que tinha de possibilidade de upsell, quais eram os outros departamentos que também demandavam o mesmo problema, ou as outras unidades, enfim. Como que era feito esse trabalho de expansão do cliente e o atendimento dele como um todo, até para melhorar a rentabilidade do negócio também? Perfeito. Assim, eu diria que um dos principais pontos de inflexão da nossa operação foi a criação da área de sucesso do cliente. Então, como que acontecia, né? Lembra o que eu falei no começo da conversa aqui. O nosso objetivo enquanto vendas era encontrar a menor oportunidade que tivesse num grande cliente. Então, a menor porta num grande cliente. Depois que a gente entrava lá dentro, a gente conseguia gerar valor muito rápido para o cliente. A gente foi depois trabalhando junto com o Gartner e a gente foi descobrindo que essas empresas que a gente trabalhava, elas algumas chegavam a ter 800 aplicações rodando. Nossa, que é isso? Então, o dado, né, a informação, ela estava fragmentada em dezenas, centenas de aplicações. Você tinha uma fragmentação dentro dos departamentos e dentro das aplicações desses departamentos. Então, gente, a gente precisa entrar para resolver qual o problema. O menor problema que essa empresa tiver no aspecto de integração de dados. Depois que a gente entrava, aí vinha essa área de sucesso do cliente, que na verdade é uma área de vendas para clientes, né? Não para leads, mas para clientes, que ela tinha dois objetivos. Ou fazer uma expansão horizontal ou uma expansão vertical. Vou explicar o que é cada uma delas. A expansão horizontal seria levar o nosso software para outros departamentos da mesma companhia ou outras filiais da mesma companhia. Foi dessa forma, especialmente, que a gente chegou em mais de 20 países, se eu não me falha a memória agora. Antes da fusão, tá? Antes da fusão. Olha, ainda antes da fusão. Que barato. Antes da fusão. Perfeito. Então, por exemplo, vou dar o caso da Electrolux. A gente fechou com a Electrolux no Brasil, depois a gente expandiu para outros lugares da Electrolux na América Latina e a gente chegou até a Suécia, na matriz. A Sony, a mesma coisa. A Sony, a gente fechou Sony Brasil, depois Sony Panamá, Sony Estados Unidos, até que a gente chegou no Japão. Então, a expansão horizontal era algo muito forte. Pensa, o que é muito complicado numa empresa de grande porte? Você ter o seu código de fornecedor no RP dessa empresa. Para você ter o seu código lá, significa que a tua empresa já foi validada no aspecto de negócio, no aspecto técnico, no aspecto jurídico. No aspecto compliance, no aspecto de suprimentos. Então, a sua empresa ela já está apta a ser contratada por qualquer setor daquele grande cliente. Então, a gente tinha dentro da equipe de sucesso do cliente, pessoas que tinham o foco em expansão horizontal e a gente tinha pessoas com foco em expansão vertical. A expansão vertical, ela tinha uma estratégia diferente. Funcionava assim. Imagina que a gente entrou na logística. E a logística, ela integrava conosco 2 aplicações, tinha 15 fluxos de integração, alguma coisa assim.
uma pessoa da equipe de Customer Success, ela tinha o objetivo de expandir de 2 para 4 aplicações, de 15 para 50 fluxos de integração, dentro do mesmo departamento, eventualmente dentro até do mesmo caso de uso. E a gente também foi super bem sucedido nisso. E aí, esse cliente eu não vou abrir o nome, mas a gente teve um cliente, na verdade, um cliente, que ele começou contratando com a gente 15 fluxos de integração. Que imagino que é um pacote bem pequenininho. É um pacote inicial, de entrada. 15 fluxos de integração. E ele chegou em 1.000 fluxos de integração. É isso. O mesmo cliente. Então, chegou um momento, eu tinha uma ambição, né, pessoal, de ter milhares de clientes na América Latina. Depois a gente foi ter isso com a Dieterbit, né? Juntos a gente chegou um pouco mais de 3.000 clientes corporativos no mundo. Mas com o passar da evolução da empresa, eu fui entendendo que a gente não precisava de milhares de clientes na América Latina. A gente precisava de 100, 200, 300 grandes clientes com um potencial de expansão muito grande. Quando você fala de uma empresa desse porte, se você for quebrar essa empresa por unidade de negócio, por departamento, um contrato, você consegue quebrar em 20 contratos lá dentro. Então, isso para a gente acabou se tornando uma arma poderosa, né, para crescimento, e por isso que a gente crescia todo mês com muita força, dobrando ou triplicando o negócio anualmente dentro de uma mesma carteira de clientes. E aí, dentro dessa expansão, você continuava com a busca por outras alianças, mas elas continuaram sendo um papel, ter um percentual, ser um fator importante nas vendas, ou seja, agora você já estava em grandes empresas, com muitas soluções, mas ainda assim você buscava outros parceiros estratégicos, continuava com essa aliança para entregar o seu software em coparticipação com outros grandes players, ou isso foi diminuindo à medida que você foi crescendo? Como é que foi essa questão? Não, a gente entendeu que realmente o nosso software era um software de backstage, né? Que a gente precisava estar próximo de quem ficava no front. E aí eu vou compartilhar aqui uma analogia que eu gostava bastante de usar no meu pitch, seja com as alianças ou com os clientes, que era o seguinte. Eu falava, imagina um grande show do Rock in Rio, por exemplo. E aí a banda está ali no palco, e o vocalista está ali correndo e com aquela energia toda por todo o palco e cantando. E você, como plateia, como participante do show, você está ali curtindo, se divertindo. Agora imagina a mesma cena. Tem o palco, tem a banda, tem o vocalista correndo, você está sentado ali na grama curtindo aquele show, mas não tem a infraestrutura de som e de iluminação. O que você tem ali? Você tem um show ou você tem uma pessoa correndo no palco sem você entender o que está acontecendo? É isso aí. Então eu falava, olha, nós somos a infraestrutura para acontecer o show. Precisamos estar próximos das bandas. Boa. Então a gente começou a selecionar, né, quem seriam esses rockstars, eu chamava de rockstar na época, quem seriam esses rockstar, para a gente fornecer a infraestrutura para o cara poder dar o show dele. Até que chegou, isso foi super bem sucedido, a gente construiu dezenas de alianças nesse sentido, até que chegou um momento que as empresas, elas queriam estar no nosso marketplace de integrações. Então, a gente tinha uma grande loja de conectores prontos que conectavam sistemas, e aí, seja a startup ou a empresa maior, eles falavam assim, poxa, se eu tiver o meu sistema mudou o seu áudio ali no marketplace de integração da Uevo, da Dieterbit, eu posso dizer que o meu sistema ele tem integração rápida, que a conexão é facilitada, que não é um bicho de 7 cabeças que para uma empresa grande aderir à minha aplicação. Porque tem essa, né? Um CIO que já tem 200, 300 aplicações, ele fica receoso em ficar aumentando esse número o tempo todo. Então, se você tem uma aplicação que ela pode ser
inserida nessa arquitetura, nesse landscape, com menos dificuldade ou com mais facilidade, a tua aplicação ela é preferencial frente às demais. Então, as empresas queriam... Qual tipo de estabelecimento você está procurando? Opa! A Siri, exatamente. A gente percebeu uma diferença de som aqui. Eu percebi que tinha algum elemento entrando ali. Continua falando pra gente ali, só para ver se... Aproveitando o uso da inteligência artificial na participação dos podcasts. Exatamente. Uma coisa que assim... agora acho que o teu som ficou... Deixa eu fazer uma pergunta e aí a gente já acerta logo em seguida. Cara, uma coisa que eu fiquei... confesso que fascinado não pela novidade, mas pela aplicabilidade. Quando a gente fala de startup, a gente está falando justamente disso, né? A diferença entre você ter ideias maravilhosas e você ter execuções maravilhosas, sim, né? Sim. Cara, customer success e canja de galinha não faz mal a ninguém, né, Diogo? Né? É efetivamente cuidar do sucesso do cliente continua sendo uma das grandes regras para o crescimento de alguém, de uma empresa, e aqui de tecnologia, como a gente está falando, de uma empresa que já tem uma solução potente, mas o cuidar do cliente ele continua sendo o campeão nessa estratégia, né? Sim, eu diria que, infelizmente, no mundo do empreendedorismo, o ego é algo que tem um peso grande assim na mente do empreendedor, e às vezes o ego do cara ele é alimentado por quantidade de colaboradores que ele tem. Ele gosta de estar numa roda e falar que tem 500 colaboradores. Às vezes o ego dele ele é alimentado pela quantidade de clientes. Poxa, eu atendo centenas de clientes. Cara, eu e o Marcelo, a gente queria honrar com os compromissos que a gente tinha firmado com as pessoas e as famílias das pessoas que trabalhavam com a gente. Excelente. E a gente honrava esse compromisso sendo lucrativo. Então, excelente. Muito bom. Gerando receita e sendo lucrativo. E a gente descobriu que uma forma de gerar muita receita, gerar muito caixa, né, ter uma margem bastante interessante, era atender o mesmo cliente. É isso aí. Então, sim. Qual que é o CAC de você vender de novo para uma empresa que você já vendeu? É baixíssimo. sabe? É baixíssimo. É muito menor. É isso aí. Tem um outro ponto também. A gente está falando de empresas muito grandes. O problema que você tem, você, gestor da tua área, ele resolveu. Até eu saber, eu sou gestor de uma outra área, de uma outra unidade, até eu saber desse negócio, muitas vezes você não vai nem falar, seu problema está resolvido, acabou. Sim. E o trabalho deles era falar, olha, a gente resolve esse problema também para outras, né? E essa informação ser disseminada na companhia. A gente está falando de uma companhia muito grande. Aí entra o ego também. Às vezes eu tô com meu time tá bombando, o resultado tá ótimo. Para que eu vou ficar falando de tudo que eu faço? Também tem esse jogo dentro da grande organização, e é onde que o trabalho feito por eles conseguia amenizar isso e expandir dentro da organização. É isso. Eu quero ir para uma outra linha, já que a gente está indo já quase que para o final. A gente precisa começar a fazer podcast de 2 horas, que de uma hora só já não tá dando certo. Mas não posso deixar de perguntar isso para você, a respeito da expansão, que é a gente fala de expatriação, né? Porque também é um tabu dentro do Brasil, as pessoas saberem que isso é possível, se preparar para isso. Mas vou ter que falar inglês, vou ter que falar espanhol. Internacionalização é um desejo de muitos, mas pouquíssimos se graduam a fazer isso, né? E aí, nessa linha, primeiro, quando foi que surgiu esse desejo ou essa necessidade, e qual foi o preparo para isso acontecer? Perfeito. A necessidade veio antes do desejo. Que bom. Assim, a gente teve a felicidade... Bom, até antes disso, um disclaimer... Só um segundo. Um disclaimer rápido. Eu tive a felicidade de ser sócio de um dos maiores gênios da área de tecnologia que tem no Brasil, que é o Marcelo Aguiar. Ele é muito bom, de verdade. É verdade. E o Marcelo, ele é responsável tanto pela engenharia quanto pela implementação do nosso software dentro dos clientes. É um cara super correto, né? E perfeccionista e diligente. Então, a gente teve a felicidade de, por conta desse conjunto de coisas, de ganhar um espaço dentro das empresas muito rápido.
Então a gente gerava um valor rápido para um problema muito importante da empresa. Então, o que a empresa rapidamente queria era, cara, como é que eu posso levar isso para outro lugar, né? Como é que eu faço para levar isso? Então, a necessidade veio antes do desejo. A gente precisou ir atrás de entender de leis de outros países, como traduzir contratos, como é a cultura de um outro país, que esse é um ponto interessante, né? Uhum. É a mesma empresa, mudou de país, é outra cultura. Completamente. É outra expectativa. E aí eu lembro a primeira vez quando a gente foi vender para o mercado americano, isso antes de Interbit também, o CEO de uma empresa que a gente tem aliança e que a gente foi fazer esse projeto, essa venda em conjunto, ele falou para mim assim, Diogo, você precisa entender uma coisa, o mercado americano é diferente, o mercado americano não tolera erro. Uhum. Aí eu falei, não, mas você conhece o nosso trabalho, você sabe que a gente é bastante responsável. Ele falou, você não está entendendo, o mercado americano não tolera nenhum erro. Se você colocou no contrato que o onboarding do cara acontece em 3 fases e em 30 dias, você precisa fazer acontecer em 3 fases em 30 dias. Se você colocou no seu contrato que o teu suporte é 24/7, ele precisa ser 24/7 e bilíngue. Se você colocou no seu contrato, entendeu? Então, tem menos espaço para você resolver coisas na amizade ou resolver coisas no bom senso. Vale o que está no contrato. E a gente foi descobrindo que não todos os países, mas muitos países que a gente trabalhava tinham particularidades. Ou a particularidade era na lei, ou a particularidade era no processo de compra de aplicação, ou a particularidade era eventualmente até no modelo comercial. E a gente foi descobrindo isso meio que com um avião voando já, tá? Então, hoje, assim, eventualmente, o que eu faria é diferente. Eu alinharia melhor essa visão de expansão com essa consciência de como funciona esse mercado para o qual eu estou querendo expandir. Boa. Acho que isso que faltou, a história é bonita de contar agora, né? Mas a gente apanhou bastante. A gente apanhou bastante com algumas coisas. Teve alguns países que a gente precisou colocar pessoas lá. Olha. Então, a gente tinha uma pessoa no México. Quando a gente fazia projetos no México, especificamente, a gente sempre mandava equipe lá presencial. O nosso cliente no México, ele queria ver a pessoa. Ele não queria contratar um projeto ou um software que seja e tudo acontecer remoto. Ele queria ver a pessoa, ele queria conversar com a pessoa. E a gente, enfim, precisou lidar também com toda essa questão. Mas foi uma escola interessante. Excelente, cara. Eu assim, até para coisas que eu percebi, tá? Coisas que eu percebi. Sim, começamos como uma empresa que prezava por questões técnicas. Sim. Né? Identificamos um nicho, um subnicho de mercado importante. Prezamos pelo atendimento extremamente valoroso para os nossos clientes, cuidando desses clientes, cuidando desses projetos. Focamos em clientes lucrativos dentro de um ICP muito bem definido, legal, e fizemos expansão dentro de carteira e expansão de alianças para isso acontecer. E ainda tem um sexto aqui, né? E eu acho um barato quando você falou assim, eu tenho sorte de ter trabalhado com um dos maiores gênios da tecnologia, e eu estava esperando. Marcelo Aguiar é teu sócio, certo? Isso, Marcelo. Um par de diredonos, certo? Que se cooperam e se admiram, entendeu? E tocam o negócio em função disso. Cara, na boa. Quando coloca isso aí dentro de um molho, esses temperos todos dentro de um molho, porque é isso, né, Diogo? A gente fala assim, quantas pessoas você pega 1 hora e conta a jornada de 20 anos de empreendedorismo e fala assim, foi sorte, simples. Foi simples. Não, cara, é temperado com um monte de coisa que acontece ao longo. Isso dá livro, viu? Isso dá um livro, essa história. E olha só, você vai escrever um livro da história da... É mesmo? Boa. Eu já tô visualizando o filme.
Já tá no meu coração o filme. Muito Mas olha só, e aí com todas essas variáveis, há quem diga que vendas é talento. É. Então, cara, se com toda essa engenharia muito bem orquestrada, é claro que teve talento, mas ele foi um fator desse processo todo. Teve muito aprendizado, teve muita reengenharia, teve muito pivotar ao longo do tempo para que você pudesse ter hoje uma trajetória que eles tiveram. A gente tem muito pouco tempo, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Que é a nossa pergunta final aqui do nosso episódio. Por favor, Luiz, faça a pergunta Diogo, para o Diogo. A gente sempre faz essa pergunta para todos os nossos entrevistados aqui, que é tema do nosso podcast. Na tua opinião, o que não fazer em vendas? Essa pergunta é muito boa, cara. Difícil responder ela com uma única resposta, mas eu pensei aqui bastante. O que não fazer em vendas? Não acreditar... Ou melhor, acreditar, corrigindo. O que não fazer em vendas? Acreditar que vendas é responsabilidade só do vendedor. Boa. Se acreditar que a responsabilidade de vender é só do vendedor, na minha opinião, aí que você começa a fracassar. A gente tinha uma cultura, e tem uma cultura na empresa, que é a seguinte: todo mundo é responsável por vendas. O indicador de crescimento, o indicador de receita recorrente mensal é acompanhado por todas as pessoas da empresa. Não importa se você é estagiário ou se você é um diretor, todo mundo tem visibilidade do quanto a gente está crescendo, para onde a gente está indo, quais clientes a gente está expandindo, e tem clareza que não adianta ter um esforço grande de vendas se depois o nosso onboarding é ruim, se depois o nosso suporte técnico é ruim, se depois o nosso pós-venda, na figura do sucesso do cliente, é indiferente frente aos objetivos do cliente. Não adianta a gente ter um esforço grande de vendas e o nosso produto ser ruim, a nossa engenharia ser complexa, a nossa segurança ser falha. Então, a cultura que a gente quis criar dentro da empresa é: crescimento, growth, vendas é responsabilidade de todo mundo. Tanto que, na minha gestão, todos os anos, meta de bônus da organização, de todos os colaboradores, era vinculado a crescimento de vendas. Perfeito. E aí alguns ficavam ali do tipo: poxa, Diogo, mas não faz sentido porque eu não participo do processo. Aí eu falava: se você acha que você não participa do processo, você não deveria estar trabalhando aqui. Porque todo mundo participa do processo de vendas. Todo mundo. O RH participa. Se o RH erra na contratação do engenheiro de software, que vai fazer um software ruim, ele está impactando em vendas. Se o financeiro erra na linguagem de cobrança do cliente, o cliente ele furou o prazo de pagamento. Tá bom, se o financeiro for rude com esse cliente e ele criar um problema de relacionamento, ele está impactando em vendas. Então, todo mundo aqui na empresa é vendedor. Olha todo isso mundo. aí, hein? Isso aqui é aquele recorte, hein? Isso é aquele recorte que você vai fazer, vai colocar no seu grupo lá da empresa, sem querer cutucar, mas, cara, que verdade isso, hein? Que verdade. Isso. Muito bem. Cara, olha só, por isso que eu falo, Diogo, assim, e alguns participantes a gente tem falado isso, cara, está mega convidado, inclusive quando você tiver agenda para vir presencialmente aqui, tem alguns episódios que a gente faz aulões com alguns convidados especiais, vai ser um barato de ter aqui, viu, meu irmão? Considerações finais, dicas finais, o que você tem pra gente, Diogo? Bom, assim, eu diria... seja você vendedor, seja você empreendedor ou aspirante a empreendedor, não limite o seu crescimento a partir da tua perspectiva. Acabei não falando aqui, mas nesse processo a gente tem clientes que pagam valores muito altos, né, pela nossa solução. São contratos muito grandes, são contratos de milhões de dólares. A gente tem muitos desses contratos. E aí a gente tinha um problema que às vezes o vendedor ele tinha medo de vender um determinado preço
colocar uma determinada proposta na mão do cliente, e eu não conseguia entender isso, né? Eu sempre trabalhei dentro da sala de vendas, né? Eu ficava junto com o pessoal. E eu fui percebendo que, tipo assim, o cara, ele tinha medo de vender porque ele se colocava no sapato do comprador. Eu falava para ele assim, cara, não é você que vai comprar. Você tem que mostrar o valor para o cliente e mostrar o preço de ter esse valor na empresa dele. E quem vai decidir é o cliente. Então, quando a gente conseguiu destravar isso, né, tirar esse teto, que era o teto do próprio vendedor, cara, aí explodiu de verdade. Então, a gente foi chamar isso de DPV, né, que era o Departamento de Prevenção a Vendas. Então, a nossa discussão era o seguinte, cara, desativa o DPV, ou seja, não criando nada para impedir as vendas de acontecerem. A nossa mentalidade é de crescimento. Nós estamos ajudando os clientes, o nosso software é especial, o valor que a gente gera ele é especial, a gente tem que vender, vamos crescer e gerar oportunidades novas para pessoas que estão aqui dentro com a gente, pessoas que vão chegar. Então, acho que esse seria a última consideração, não limitar o crescimento. E como que as pessoas te encontram e qual é o melhor canal para te encontrar? É isso aí. Perfeito. Eu tô seja no LinkedIn, seja no Instagram, como Diogo Lupinari, que é meu nome e meu sobrenome. Vocês me encontram lá. Eu basicamente falo de 3 assuntos. A Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? É isso aí. Então, o meu coração está cheio de 3 coisas. Meu coração está cheio de Jesus, está cheio da minha família e está cheio desse amor de empreender, de construir coisas, de negócios. Então, eu falo disso. Eu falo de família, falo de Jesus e falo de negócios lá dentro. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma transcendente, aspiracional, altruísta. Excelente. Sensacional. Olha, Diogo, um prazer gigantesco ter você com a gente aqui, cara. Que história e que energia de vida, que missão de vida. Então, algumas pessoas, como o Diogo, a gente percebe que ele sabe o porquê que ele existe. É isso aí. E ele cumpre o papel de existência. Cara, parabéns, demais. que Deus abençoe você, tua família e tudo que você coloque a mão, que prospere como tem prosperado, mas eu tenho certeza que essa unção é pra glória dele. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Amém. E que, quem sabe, em um outro momento esteja aqui com a gente presencial. Isso, presencialmente. Mas isso daqui já ficou marcado pra eternidade. É um prazerzão. Obrigado mesmo. Hugo, considerações também? Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente no 22º episódio do Que Não Fazer em Vendas. Muito obrigado, estamos aqui na Vesa TV. Próxima semana estaremos com o 23º episódio para vocês, beleza? Grande abraço, gente. Até mais, valeu demais a presença. Um abração, até mais. Tchau, tchau.